de Lucena, do Bloco PV de São Paulo. Sua Excelência põe de 5 minutos na tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, preocupam-me algumas graves situações que eram antes eventuais e esporádicas, mas parecem se tornar cada vez mais usuais. Nos últimos anos, tem-se observado que o Poder Executivo e também o Poder Judiciário têm sido chamados a responder questões que deveriam ser debatidas e decididas pelo Poder Legislativo. Alguns falam em esvaziamento do Poder Legislativo, outros em judicialização da política, visto que, em alguns casos, o Judiciário tem se manifestado pela mudança de jurisprudência em temas relevantes, utilizado institutos que ampliam o poder da Justiça, e também temos presenciado o aumento da visibilidade política das decisões da Justiça. Ou seja, trata-se de uma ampliação da esfera de atuação dos poderes executivo e judiciário em detrimento da verdadeira discussão democrática, que primordialmente é prerrogativa do Poder Legislativo. É fato que a relação entre os poderes, muitas vezes, admite a existência de tensões para se chegar a um denominador comum. Mas o objetivo maior deve ser sempre o de garantir o Estado democrático de direito, idealizado na Constituição de 1988. Sem pretender aqui ser profeta do caos, da catástrofe, da calamidade, é preciso alertar este douto Parlamento e a nossa sociedade para o fato de que devemos estar atentos para aquilo que prevê a Constituição. Ou seja, todos os poderes devem atuar democraticamente e, se desejamos realmente a consolidação da democracia, que no Brasil, em termos históricos, é uma experiência recente. Muitas vezes, deputado Onofre Santo Agostinho, reclama-se que determinado projeto tramita há muito tempo nesta casa, sem uma análise deste Parlamento. O que precisamos dizer é que é possível que, em grande parte dessas reclamações, o aprofundamento do debate seja necessário para que a própria sociedade, em seu aspecto cultural, tenha maturidade para as mudanças propostas. Em outros casos, é sim responsabilidade desse Parlamento se antecipar, tratar de forma proativa as demandas necessárias para o desenvolvimento do nosso país, para o atendimento dos anseios do cidadão brasileiro. Por isso, temos de analisar com cautela os últimos acontecimentos, o excesso de medidas provisórias que dificultam a discussão de importantes matérias nesta casa, a espetacularização das discussões em outros poderes, a fim de que não contribuam para a desconstrução do verdadeiro debate, do debate positivo, com vistas a solucionar os problemas da nossa sociedade. Da mesma forma, não podemos nos pautar pela edificação de uma sociedade que se alimenta de informações construídas de forma midiática, sem considerarmos em profundidade a repercussão e o alcance de certas decisões a médio e longo prazo. Portanto, não estamos contribuindo para a democracia quando a exceção se torna regra ou quando o Poder Legislativo passa a ser um mero ratificador das medidas propostas pelo Poder Executivo, as medidas provisórias, ou quando o Judiciário passa a opinar no que diz respeito às questões consideradas eminentemente políticas ou de competência desse poder, de acordo com o que prevê a Constituição de 88. Nesse sentido, se necessário, faz
julgarmos que houve uma nova situação que deve ser contemplada, podemos propor mudanças na Constituição, mas não podemos atropelá-la sob o risco de abrirmos precedentes para situações futuras. Concluir, presidente, cujo impacto hoje talvez não sejamos capazes de avaliar. Senhor presidente, conclamo esta casa e toda a sociedade brasileira a estarmos atentos àquilo que é fundamental para o Estado democrático de direito, que parece estar sendo atingido pelo esvaziamento da esfera pública e pela apatia política de grande parte de nossa sociedade. Precisamos fortalecer o nosso parlamento, defender um parlamento altivo e ativo, que assegure tudo aquilo com que sonhamos e deve ser consolidado em benefício das futuras gerações. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, que Deus abençoe o Brasil.